tarde. A política económica levada a cabo em 2012 fracassou, mas em 2013 haverá mais do mesmo, ou seja, mais austeridade. E dizem-nos que tem de ser mesmo assim. É contra este discurso determinista e fatalista que se insurge a Comissão Nacional Justiça e Paz numa nota divulgada a propósito da situação económica e social do país. Comigo tenho novamente Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito obrigado, Sr. Professor, por estar novamente connosco. O documento da Comissão Nacional Justiça e Paz, intitulado Os Números e as Pessoas, volta a ser a matéria-prima para este espaço de entrevista. Os políticos, a Troika, até muitos comentadores, quase todos nos dizem que tem de ser mesmo assim. Ou seja, esta austeridade é para continuar, portámos-nos mal ao longo de vários anos e agora temos de pagar um pouco por isto. É um discurso muito fatalista? Para mim é um discurso excessivamente fatalista e determinista, possivelmente associado a uma determinada corrente de pensamento económico, que fecha completamente as possibilidades de qualquer alternativa. Sabemos que não há muitas alternativas, mas temos que tirar o máximo proveito do espaço que, pelo menos, potencialmente existe. E eu queria falar aqui de uma alternativa que é no modo como os sacrifícios estão sendo distribuídos. Ou seja, uma coisa é certa, vamos ter mais austeridade. Agora, o que interessa saber é como é que vai ser distribuída essa austeridade. Exatamente. Mais austeridade parece inevitável. Agora, o problema está em saber como é que essa austeridade, não só o acréscimo, mas aquela que está a ser aplicada, se distribui pela população portuguesa. A sensação que a maior parte das pessoas tem, ou que muitas pessoas têm, e que transparece de uma forma clara do comunicado do Conselho de Estado, é que deve haver maior preocupação de mais equidade na distribuição dos sacrifícios. Até agora isso não tem acontecido. É isso? Ora bem, o Governo tem dito, tem usado muitas vezes a expressão de que todos somos sacrificados, todos são sacrificados. No entanto, foi só no discurso na conferência de imprensa do Ministro das Finanças, depois da quinta avaliação da Troika, que se ouviu pela primeira vez falar em envolver os rendimentos do capital neste esforço. Portanto, havia uma parte dos rendimentos que não eram tocados ou não eram tocados na medida necessária por este esforço. Fala-se também, para além dos rendimentos do capital, no próprio património. Agora, eu queria chamar a atenção para uma maneira de ver este problema da equidade que a Comissão de Justiça e Paz procura salientar e que não é muito corrente. É que nós vemos o problema da equidade, na maior parte das vezes, olhando para aquilo que os vários grupos económicos e sociais pagam através de impostos ou através de outras medidas, como corte de salários ou de pensões, etc. Por um lado, está por demonstrar que todas as formas de rendimento e de riqueza são proporcionalmente atingidos. Isso por um lado. Mas a Comissão de Justiça e Paz olha para um outro segundo aspecto, que é muito importante na perspectiva da desigualdade e da equidade, que é saber quanto é que fica em cada grupo social depois de pagar essas coisas. E nós vemos que para alguns grupos aquilo que falta é pão, é casa, é saúde, coisas absolutamente básicas, enquanto outros grupos mantêm o seu nível de vida habitual, alguns eventualmente até terão aumentado, e portanto a procura da equidade e a medida da equidade não deve limitar-se a ver aquilo que cada um paga,
mas também com quanto é que fica depois de pagar. E aumenta assim o fosso entre ricos e pobres, é isso? Exatamente. Aumenta ou mantém-se. E aumenta a classe dos pobres, neste caso. Aumenta a classe dos pobres, porque mantendo o mesmo padrão, pode baixar tudo. Os mais ricos, digamos assim, mesmo que percam, perdem proporcionalmente quase nada do nível de vida que têm, ao passo que os pobres passam de pobres para mais pobres. Ora bem, eu li um comentário que foi uma interpretação completamente errada daquilo que a Comissão de Justiça e Paz disse. Houve um comentário na internet a dizer: agora a Comissão de Justiça e Paz quer que haja igualdade depois de pagar os impostos. Não é igualdade o que a Comissão de Justiça e Paz defende. Igualdade no sentido aritmético. Mas uma menor desigualdade. E este é um problema sério da sociedade portuguesa, como de muitas outras sociedades, como até à escala mundial, que há graus de desigualdade que, a partir do qual a desigualdade passa a ter uma dimensão desumana e a partir do qual, portanto, tem que ser atenuada. Vocês falam também nesta nota que há um enfraquecimento do Estado de Direito. Em que medida é que vem este enfraquecimento? Ora bem, este é um outro conceito também que está ligado à própria democracia. É que repare que quando, vamos cá ver, uma pensão da reforma não é um benefício gratuito que os poderes públicos dão aos reformados. Não. É qualquer coisa que o reformado construiu ao longo da sua vida ativa através das contribuições que foi dando. Portanto, existe um contrato entre o trabalhador e os poderes públicos, neste caso a Segurança Social Pública, no sentido de dizer: eu vou descontar X por mês ao longo da minha vida ativa e vou ter uma determinada pensão. Quando este equilíbrio ou este contrato é alterado com prejuízo para o trabalhador, unilateralmente só pelo lado dos poderes públicos, está posta em causa a própria noção de contrato entre as partes e do respeito das duas partes perante uma coisa que foi combinada e contratada. Pode trazer convulsões sociais, não só contra as medidas de austeridade, mas contra o próprio Estado de Direito? Quer dizer, o que acontece é que pode criar na sociedade, como cria, uma noção de insegurança. Até que ponto aquilo que eu combinei e contratei com o Estado vai ser respeitado pelo Estado. E uma das funções do Estado de Direito é garantir uma certa estabilidade e uma certa segurança naquilo que está contratado. E o Estado está a ficar desacreditado? Pode ficar. Neste momento ainda não ficou. Mas, ou melhor, não ficou o suficiente. Mas nós não sabemos até que ponto isto, em última instância, vai criar a noção de que vamos ter uma sociedade, ou vamos caminhando para uma sociedade sem direitos, e uma sociedade sem direitos não pode ser uma sociedade democrática no sentido em que nós estamos habituados ao conceito. Muito resumidamente, o que é que se pode mudar para já? Ora bem, a Comissão de Justiça e Paz não tem receitas, evidentemente, prontas para dizer faça-se isso ou aquilo. O que diz é o seguinte: compete aos poderes públicos lançar mão de todos os graus da liberdade que têm ou que potencialmente existem e que não têm sido utilizados suficientemente, já falamos nisso. As alterações no comportamento europeu, uma maior equidade interna das medidas, etc. Mas, por outro lado, também a noção de que aquilo que é pedido a cada cidadão, a cada empresa, a cada grupo social, não deve restringir-se àquilo que o Estado exige. Portanto, há aqui uma responsabilidade pessoal, de grupo e de empresa,
em que cada um deve ver o que é que a sua própria consciência, perante a situação do país, exige, para além daquilo que o Estado possa exigir. E os nossos bispos falam de uma componente, de uma dimensão importante, que não é uma dimensão que possa ter resultados imediatos. Imediatamente precisamos de ações de caráter assistencial para acudir às necessidades mais básicas, mas não podemos esquecer que os nossos bispos falam na necessidade de uma renovação cultural. E a renovação cultural é uma renovação que implica mudança de valores e do próprio estilo de vida sobre o qual cada cidadão e, sobretudo, cada cristão deve pensar. Isso dará, com certeza, novas conversas. Muito obrigada, professor Bruto da Costa, por ter estado connosco. Obrigado eu também por esta oportunidade. Muito obrigada. Assim, agradeço ter estado desse lado. Voltamos de hoje a 8 dias.